vamos lá falar sobre quantos mega de banda, qual o plano que a gente pode entregar para cada tecnologia, pro GPON e pro EPON. Só que, para eu descobrir quantos mega de banda que eu posso oferecer nessas duas tecnologias, primeiro a gente tem que conhecer o que são essas duas tecnologias, tá? Então, a grande diferença, tá? A grande diferença entre o EPON e o GPON, tá? Qual que é a grande diferença entre essas duas tecnologias? O EPON, ele tem capacidade de entregar uma internet de até 1.25 GB, tá? O GPON, ele tem uma capacidade de banda, isso por porta da OLT, tá? Por cada porta. O GPON tem uma capacidade de entregar 2.5 GB. Ah, professor, mas e o GEPON? Tá? O GEPON. O GEPON é a mesma coisa que o EPON, tá? A única coisa que aconteceu é que a tecnologia começou com a nomenclatura EPON, só que ela era 10/100. E em um certo momento, ela começou a entregar planos gigabit. Então, as empresas começaram a chamar de GEPON. Mas na norma, a gente conhece como EPON, tá? Essas são as grandes diferenças das duas tecnologias. Só que não é só isso. A gente vai ter a quantidade de clientes que a gente pode colocar por porta-PON, tá? No EPON, o máximo que a gente consegue atender em clientes são 64 clientes por porta-PON. Ah, mas tem gente que bota 128 por porta. Tem gente que bota, não é recomendação do fabricante e não funciona direito, tá? O GPON, já na norma, ele diz que a gente pode botar 128 clientes por porta-PON, tá? Existem outras diferenças entre as duas tecnologias, mas as mais drásticas são essas, tá? 1.25 GB até 64 ANIOS por porta e 2.5 GB até 128 ANIOS por porta. Tem algumas questões de overhead, o EPON não consegue entregar 1.25 GB no total de banda e o GPON consegue, tá? Mas eu vou entrar nesse assunto um pouquinho mais pra frente aqui com vocês. Então, o que acontece? Lembra que eu falei agora para vocês essa questão do overhead? O EPON, ele tem nominalmente uma capacidade de 1.25 GB por porta. O problema é que ele tem uma taxa de desperdício de pacote que a gente chama de overhead, ou seja, ele não consegue entregar os 1.25 GB. Tem 20 e poucos por cento, eu não sei exatamente, 23, 27% de overhead. Na prática, o que a gente consegue entregar mesmo para o usuário é em média de 1 GB, tá? 1 GB de banda real, tá? Porque o resto são cabeçalhos e desperdícios de pacotes que ficam no meio do caminho. O GPON, ele tem um overhead muito mais baixo, em torno de 6 a 8%, tá? Então a gente tem real, aqui mesmo no GPON, em torno de 2.4 GB de banda por porta, tá? O que acontece? O que a gente geralmente faz para tentar montar um plano? A primeira conta que a gente acaba fazendo? Bom, se eu posso botar 64 clientes por porta e eu tenho 1.5 GB, deixa eu até fazer a conta aqui para pegar o número certinho para vocês. Vai ficar o seguinte: 1 GB dividido por 64, a gente teria 15 mega de banda por usuário, tá? E no GPON a gente tem 2.4 GB até 128 usuários por porta, são 2.400 MB dividido por 128, que daria 18 MB por usuário, tá? Essa é a primeira conta que a gente faz para tentar descobrir quanto de banda que a gente consegue entregar. Por quê? Pô, se eu tenho 1 GB, minha OLT tem 1 GB de capacidade, eu posso botar até 64 usuários, então eu posso entregar 15 MB por usuário. Só que tem uma questão. Quando que a gente está utilizando a internet, os usuários não usam a internet ao mesmo tempo. Eles não fazem uma utilização da internet todos ao mesmo tempo. Alguns utilizam a internet, outros não utilizam,
tá? A gente não tem uma utilização de todos os usuários usando a internet ao mesmo tempo. Então o que acaba acontecendo? A gente tem aqui no EPON uma capacidade de 15 mega por usuário dedicado, tá? Uma internet dedicada. Se todos os usuários estivessem usando ao mesmo tempo, eu teria capacidade de entregar 15 mega. Isso se eu estou construindo uma rede para 64 OI News por porta, tá? Por porta. No GPON, isso aumenta um pouco, está lá em 18 mega por usuário de internet dedicada. Dedicada, tá? Isso aqui considerando 128 OI News por porta. Depois eu vou fazer a conta com 64 OI News por porta para vocês entenderem, tá? Então o que vai acontecer? O GPON, tanto o GPON como o EPON, eles têm protocolos que se chamam, no GPON se chama DBA, Dynamic Band Allocation, tá? Ele faz uma alocação de banda de forma dinâmica para as OI News. Então se a gente configurar corretamente a OLT para fazer essa alocação de banda, eu posso falar para a OLT assim, ó, OLT, tu entrega banda para quem está pedindo banda, quem não está pedindo, tu não entrega banda. Então ele consegue otimizar essa banda no total, ou seja, ele consegue entregar mais do que 18 MB por usuário, porque os usuários não estão usando a banda todo mundo ao mesmo tempo, tá? Não existe um número que eu possa falar para vocês, ó, esse número vai dar exatamente a quantidade de banda que vocês podem entregar, porque existe o que a gente chama de razão de banda, e cada região do Brasil tem uma razão de banda diferente. Então pode ter regiões que a gente consegue entregar mais banda e regiões que a gente consegue entregar menos banda. Porém, tem um multiplicador universal que a gente utiliza há muito tempo na Telecom, que é o multiplicador X10, tá? X10. O que significa esse multiplicador X10? Se você tem uma capacidade de 18 MB de banda dedicada, se você multiplicar vezes 10, vai dar 180 MB de banda compartilhada. Ou seja, teoricamente eu consigo entregar planos de 180 MB para usuários residenciais e eu vou conseguir entregar de verdade esses 180 MB de banda, porque na prática eles nunca vão utilizar tudo ao mesmo tempo. Inclusive no contrato, quando a gente vende uma internet para o cliente, a gente está falando de uma internet compartilhada, a gente está compartilhando a internet com os clientes, tá? Eu arrisco dizer que esse valor X10 é muito maior que X10, tá? Mas a gente faz um X10 para garantir. Então a gente vai ver empresas oferecendo 1 GB, empresas oferecendo 400 MB, empresas oferecendo 500 MB no GPON e no EPON. Por quê? Porque eles fizeram as contas dentro do provedor e chegaram no multiplicador maior, tá? Se vocês ainda não chegaram a nesse nível de conta, eu aconselharia vocês utilizarem o fator X10, tá? Ou seja, estou falando aqui para vocês que a gente consegue entregar em torno de 150 MB no EPON e aqui a gente está falando em 180 MB no GPON. Só que tem um porém bem interessante. Pô, Matheus, mas só 180 MB no GPON? Por que tem gente que entrega tanta banda a mais? Porque o pessoal não constrói a rede para 128 por porta. Vamos fazer a conta aqui, tá? Vamos supor que eu vou construir um outro projeto, um projeto GPON para 64 OI News por porta. Eu tenho 2,5 GB de banda, tenho 2 GB para 2 GB e 400 de banda, dividido por 64 OI News. A gente está falando em 37 MB, 7 MB de banda dedicada. Tá? Então, teoricamente, a gente consegue entregar planos aqui de até 370 MB no GPON. Se eu construir uma rede GPON, tá? Com 64 OI News por porta, teoricamente consigo entregar 370 MB para os meus assinantes, sem eles ter problema de no medidor e não dar os 370 MB, tá? Teria que acontecer uma fatalidade muito grande de todo mundo estar usando a internet ao mesmo tempo para a gente não conseguir chegar nessa quantidade de banda, tá? E como é que a gente faz para não correr esse risco? A gente faz um monitoramento da nossa rede, a gente vai entendendo como é que está a razão de banda, a gente tem que estar toda hora aferindo se o que a gente está fazendo está resultando nisso ou não, tá? Mas posso garantir para vocês que pelo menos todos os provedores que eu já mentorizei, eu que dei consultoria, essa quantidade de banda até hoje
tem funcionado, tem dado certinho. Esse fator X10 é um fator que a gente utiliza em telecom há muito tempo, tá? Só que tem um pequeno detalhe que a gente tem que falar aqui para vocês, que é o seguinte. Não adianta a gente se preocupar só com a rede GPON, tá? Por quê? Porque a gente tem aqui a nuvem, onde a gente compra os nossos links, a gente vai passar pelo core da rede, tá? Aí a gente vai chegar na nossa rede de distribuição, tá? Que é a OLT, tá? E depois dessa rede aqui, nós vamos lá na casa do assinante, tá? Nós vamos lá na rede de acesso do assinante. Então não adianta eu configurar o LT, construir a rede para 64 assinantes por porta, para entregar 370 MB, se a gente não se preocupa com a rede como um todo, ou se a gente não constrói uma rede que eu chamo a rede de FTTH, né? TH de alto desempenho. O desempenho. Tá? O que é uma rede FTTH de alto desempenho? Uma rede FTTH de alto desempenho é uma rede pensada para não dar problema. Porque, para pensar o seguinte, a gente vai lá, constrói a rede, só que a gente instala o roteador Wi-Fi bem embaixo no cantinho da casa e a gente não consegue entregar a banda que a gente configurou para o nosso cliente. Então não adianta só fazer toda a minha estruturação na rede da OLT, tá? E não me preocupar com a rede de acesso. Ou, ao contrário, ou eu me preocupei com a rede de acesso, me preocupei com a OLT, mas o meu roteador de borda não está aguentando processar filas de pacotes tão grandes e não estou conseguindo entregar a banda para o meu cliente. Ou eu fui lá, tenho um roteador Cisco na rede, um Juniper, sei lá, um roteador boladão, tenho uma rede totalmente configurada, só que eu comprei uma ONU, presta atenção, comprei uma ONU que ela faz o processamento dos pacotes no software e não no hardware, né? Ela não faz o processamento do pacote em FastPath. Então essa ONU não consegue passar mais que 70 MB de banda, e existe isso no mercado, tá? Então isso que eu estou falando para vocês é a estrutura da rede, tá? Ela tem essa capacidade, só que eu tenho que me preocupar em construir uma rede FTTH de alto desempenho, uma rede core de alto desempenho e me preocupar com outros equipamentos, que esses outros equipamentos também podem influenciar na velocidade. Se qualquer uma dessas fases da minha rede eu tiver um equipamento que bloqueia essa capacidade de banda, eu não vou conseguir entregar uma internet de hipervelocidade. Para os nossos assinantes, tá? Se eu quiser entregar uma internet de hipervelocidade, eu tenho que me preocupar com a rede como um todo, tá? Mas o objetivo dessa aula era falar de quanto que a gente consegue entregar de banda, tá? Então a gente consegue entregar de banda aí em torno de 10 vezes a banda dedicada que a gente entrega para o nosso cliente. Então lá no EPON, construir uma rede para 64 por porta, deu 15 MB dedicado, em torno de 150, 200 MB. Fiz GPON, 128 por porta, em torno de 200 MB. Fiz GPON, 64 por porta, em torno de 400 MB. Isso é a estrutura, mas aí a gente tem que se preocupar na rede como um todo, as outras partes da rede, para ver se essas outras partes da rede estão estruturadas para a gente conseguir entregar essa alta largura de banda, beleza?